Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Xcode Instruments, que é uma ferramenta que eu vejo que é muito pouco utilizada e ela está junto com o Xcode desde a versão 3.0. Ela auxilia muito a gente no dia a dia aí na correção de alguns bugs que a gente encontra. Então, o que é o Xcode Instruments em si? Ele é praticamente um conjunto de ferramentas especialistas ali, onde você pode usar para debugar coisas específicas no seu aplicativo. Então, se você quer verificar o consumo de bateria, por exemplo, você tem uma ferramenta só para isso. Se você quer verificar memory leaks ou vazamento de memória, core data, qualquer tipo dessas coisas, você tem uma ferramenta que é própria para fazer essa análise e te dar os dados mais detalhados. Hoje a gente tem atualmente mais ou menos, são 17 ferramentas, são essas aí. Você pode então, igual eu falei, pegar algumas para memory leak, para debugar network, tem processos zumbis também, que são processos que ficam lá o tempo inteiro no seu aplicativo usando memória desnecessária. Enfim. Mas por que eu devo usar, né? Então, só porque o seu aplicativo ele não falha, não significa que ele está pronto para chegar na mão do usuário. Então, pode ser que seu aplicativo esteja rodando tudo ok, mas ele vai falhar em algum dispositivo com alguma versão específica do iOS, ou em algum modelo de iPhone, ou algo nesse sentido. Então, é sempre bom a gente utilizar esse carinha aí, o Instruments, pelo menos criar um perfil, que eu vou mostrar logo mais, antes da gente liberar isso para produção, mesmo que seu aplicativo esteja funcionando de forma correta. Uma coisa muito importante é que quando um perfil ele for criado e as correções forem feitas, é importante que o teste, depois que as correções já estejam feitas lá, ele seja realizado no mesmo device ou no mesmo simulador com a mesma versão e configuração que você encontrou o erro ou o bug. Por que isso? Porque dependendo do dispositivo, dependendo da versão do iOS do simulador, talvez esse bug não vai aparecer da mesma forma na outra versão. Então, é interessante você testar em várias, mas é de extrema importância você testar principalmente na versão em que o bug foi encontrado. Uma coisa que o pessoal tem muita dúvida é tipo, se pode ser usado ou se é recomendado usar o Instruments no simulador. Então, assim, você pode usar, mas não é recomendado. E por quê? Porque quando você usa simulador, cria um perfil no Xcode Instruments usando o simulador, todo o processamento ali do seu Mac, ele vai estar envolvido no simulador. Então acaba que os dados não são dados tão concretos como se fosse efetuado o teste em um iPhone, num device específico. Então você vai ter algumas métricas ali um pouco diferentes, né? Dentre todas essas ferramentas aí do Instruments, uma que é muito utilizada e que é bom, tipo, quem tiver interesse ou quem nunca tiver mexido, poder ter contato, é o Time Profiler, que é, tipo, uma das principais. Para que ele serve? Com ele você vai conseguir, basicamente, ele te fornece informações sobre o consumo da CPU, quais processos estão consumindo mais processamento. Ele te dá os logs bem detalhados também sobre isso. Então, você consegue debugar principalmente as threads do seu aplicativo, para ver quais as threads estão mais sobrecarregadas.
Você consegue ver também todo o stack trace lá dessas threads, por onde passou, quais métodos estão consumindo mais processamento, enfim. Eu vou mostrar aqui para vocês, em um projetinho. Então, basicamente, aqui a gente tem um aplicativo que ele faz uma requisição no Flickr para trazer algumas imagens. Então, você pode vir aqui e pesquisar... Opa, foi mal. Não. Vou precisar de um curso. A próxima apresentação vai ser sobre isso aí. Aí, beleza. Então, aqui a gente tem um aplicativo que você faz uma pesquisa e ele te retorna algumas imagens lá do Flickr. A gente pode perceber que esse aplicativo, a rolagem dele está muito travada. Então, assim, enquanto ele está trazendo as fotos, ele está bem bugado, né? A gente também pode marcar algumas como favorito e deixar gravado isso aí. E onde que entra o Time Profiler nessa questão? Então, a gente, aqui no Xcode, a gente tem várias formas de iniciar o Instruments. Uma das formas é por aqui. Então, você pode clicar, segurar e abrir o Profile. Ele vai buildar o seu aplicativo e vai abrir o Instruments para você. Aqui você escolhe qual dessas ferramentas você quer iniciar para fazer a gravação do profile do seu app. Então, aqui a gente vai usar o Time Profiler. E ele vai abrir essa telinha para a gente. O que a gente tem de informação nessa tela? Eu vou começar a gravar, fazer uma gravação do nosso app. Ele vai executar o aplicativo. E aqui a gente tem o uso do CPU. Né? Aqui não está sendo usado porque a gente não está utilizando ainda. A gente pode filtrar por threads, para a gente ver qual thread que está mais sobrecarregada. Aqui embaixo a gente vai ter, por ordem de processamento, que a gente vai definir quais métodos estão mais quentes, aí, utilizando mais processamento. E aqui a gente tem todo o stack trace do método que a gente selecionar. Então vamos usar o aplicativo aqui normal e vamos ver o que vai acontecer. Boa, vai acontecer nada, né? Aí, trouxe. Quando a gente começa a fazer a rolagem, a gente consegue ver que o processamento vai lá em cima. E se a gente fizer melhor e colocar por thread, a gente vai ver que a main thread está totalmente sobrecarregada. Então a gente pode voltar aqui. Opa, foi errado, mas tá bom. E a gente vê que toda vez que a gente pesquisa uma imagem, o processamento fica alto. A gente pode parar aqui, ou pausar, ou parar a gravação. E agora a gente tem esses dados, então a gente vai analisar o que aconteceu. A gente pode vir aqui e selecionar só a parte de processamento que a gente quer. Uma coisa importante e que vai auxiliar muito são essas espécies de filtros aqui. Então, aqui a gente vai inverter a árvore, né? Então, a gente vai colocar os que estão usando mais processamento em cima. E o Instruments ele não pega somente os processos do aplicativo em si, do código que você desenvolveu. Ele também traz todos os dados que o sistema está utilizando. Então, fica uma coisa bem complexa e com muita informação. Então, para a gente filtrar aqui só o que realmente importa,
A gente vai tirar as libras do sistema. E aí a gente vai ver que no topo aqui, ó, a gente está na main thread. Se a gente vier analisar o que está acontecendo na main thread, a gente vai ver que a gente tem um método aqui, ó, apply tonal filter, que ele está consumindo muito processamento. Aqui a gente pode observar que todos essas linhas que tem esse ícone são respectivas ao seu código. Então, se a gente vier aqui um pouco mais além e ver o que está acontecendo, ele vai mostrar lá no código para a gente o que está rolando. A gente vai ver que aqui a gente tem um problema. A gente tem uma extension de UI image. Dentro dela a gente tem uma função para aplicar um filtro. E aqui a gente está criando um CG image, né, com esse filtro. Realmente isso demanda processamento. Então a gente pode analisar aonde que esse método está sendo chamado. Que se a gente vier aqui e for analisar, está sendo chamado lá na criação da nossa célula, lá na collection. Certo? Então aqui tem uma chamada de serviço, uma chamada lá para trazer as imagens, e eu faço a verificação, se ela for favorita eu vou mostrar a imagem, se não ela vai fazer aquela aplicação de filtro, que é a linha que realmente aqui está falando que está crítica. Certo. Uma coisa interessante é que se o seu projeto é muito grande, e você, apesar de ter o nome da classe aqui, uma coisa que facilita muito é esse ícone do Xcode aqui do lado, que você pode clicar nele e ele vai te direcionar direto para o seu código lá no Xcode. Então, tipo, ele já seleciona para você o código. E a gente pode ver que já saiu realmente aqui na onde está o problema, né? Que é esse cara. Uma forma de tratar isso é que a gente viu que os dados eles estão sendo todos injetados lá na nossa main thread, né? Eu deixei um código pronto aqui, né, por via das dúvidas, que eu já vou explicar para vocês. A intenção aqui é a gente fazer uma verificação se eu já tenho a imagem em cache. Se eu tiver essa imagem em cache, eu vou já mostrar ela, já vou injetar ela na image view. E caso eu tenha que fazer essa aplicação do filtro lá, eu criei uma dispatch key global aqui, e eu vou fazer todo o trabalho pesado nela, e eu só vou jogar para a main thread realmente a minha atualização de UI view. Então, com isso a gente vai distribuir as responsabilidades das threads e vai deixar o aplicativo mais fluido. Mas o problema não é só esse. Se a gente for voltar aqui e dar uma olhada, a gente vai inspecionando aqui, a gente vai ver que a gente tem uma cache aqui, ó, onde a gente tem um load thumb meio, que é para pegar a imagem lá do Flickr, né? Que também está com problema nesse result. Então a gente pode fazer alguma tratativa nesse sentido. Vamos lá no código de novo. Aqui. Então, o que eu faço aqui? Eu vou lá na API e simplesmente trago a imagem e retorno lá para mostrar para o usuário. Uma forma da gente tratar também seria a gente fazer quase a mesma verificação que a gente fez antes, que é verificar se eu tenho a imagem em cache, né? E se eu tiver ela em cache, eu já retorno imediatamente lá para o usuário. Caso eu não tenha ela em cache, eu vou lá, faço a minha busca e seto ela no cache para da próxima vez já tá ok. Com essas tratativas feitas, vamos rodar aqui de novo e vamos ver o que mudou. Ó, você vê que realmente ela está mais fluida, né? Então está carregando de forma mais rápida.
E se a gente for olhar aqui na nossa thread, a gente vê que a main thread ela foi desalocada. Deixa eu baixar aqui. E agora a responsabilidade maior ela está nas outras threads em background, porque o usuário não precisa ficar esperando esse processamento para depois a imagem ser carregada, né? Então isso deixa bem mais fluido, certo? Beleza. Visto isso, a gente pode voltar aqui. Beleza. Então agora meu aplicativo está ok e eu já posso mandar para produção e é isso aí, né? Só que não. Então, tipo, essa é apenas uma primeira análise que a gente pode fazer. Como existem muitas ferramentas lá, a gente não precisa passar de uma por uma para fazer todo o perfil do nosso aplicativo. A gente pode criar um custom com todas essas ferramentas e já passar isso e fazer tudo de uma vez só. Eu vou mostrar mais uma aqui, que é o Allocations. Que também é muito importante. Ele serve para a gente entender como que a memória está sendo alocada, já que a gente está mexendo com cache nesse app, apesar de ser uma coisa simples para exemplificar. Ele serve para a gente ver, por exemplo, quando um array está cheio de objetos, você não está usando ele mais, mas ele está lá na memória de boa, lá, consumindo processamento no seu app, consumindo memória. Serve também para a gente verificar retain cycles, enfim, várias outras questões da parte de memória. Voltando no mesmo app aqui, a gente pode rodar o instrumento de novo. E agora a gente vai fazer uma verificação no Allocations. Allocations, assim, a interface em si ela é bem parecida. Então, aqui a gente vai criar uma nova gravação do nosso app. Agora a gente vai usar normalmente. Vamos ver, né, se vai funcionar. Aí, beleza. O que a gente vai fazer é verificar se a memória está sendo desalocada em algum momento. Então a gente viu aqui que a memória subiu bastante quando a gente executou essa ação. Então a gente vai criar alguns marcadores para verificar se ela sempre vai subir ou se em algum momento ela vai ser desalocada da memória. Então a gente vai sempre criando, simulando aqui como se fosse um usuário mesmo, e a gente vê que ela vai sempre subindo. Se a gente for pausar aqui, a gente vai ver que nitidamente ela está sempre subindo cada vez mais. O que acontece nesses casos? O sistema ele envia um warning de memória lá para o seu aplicativo. Então ele fala assim, a memória ela está acabando, e aí? Ele vai e envia uma notificação para ver se nessa notificação ele vai conseguir desacoplar essa memória. Se ele não conseguir, o seu app vai crashar. Então aqui a gente pode fazer uma simulação, despausando o app. No próprio Instruments a gente consegue fazer uma simulação de Memory Warning aqui. Quando a gente faz isso, a gente vê que nada acontece. Então, nenhuma memória é desalocada, então se você ficar fazendo isso repetidas vezes, o seu app vai crashar. Quanto maior a capacidade do dispositivo, mais difícil, né? Então, para crashar no iPhone X, consequentemente é mais difícil do que num 5, por exemplo, mas, enfim, vai chegar um ponto que não vai ter mais espaço, né? Certo. Aqui a gente pode ver o que está causando isso. Então a gente tem as gerações, né, que foram as que a gente criou, e a gente pode ver o que está acontecendo, onde que está o problema. Se a gente for olhar aqui, na geração na A gente tem essa Apple JPEG Data aqui.
Na B a mesma coisa. Na C a mesma coisa. Aqui a gente pode colocar, filtrar, né, para os processos com mais memória ficarem para cima, que facilita também para a gente procurar. Então vamos dar uma olhada nesse cara aqui, o que está acontecendo. Se a gente vier aqui e pegar o posicionamento na memória lá, a gente vai ver que ele traz aqui no stack trace vários métodos para a gente. Os que estão em branco e com esse ícone de carinha aqui são os do nosso código. A gente pode ver que, novamente, a gente está com um problema lá na criação da nossa célula. Se a gente for clicar 2 vezes aqui, ele vai levar a gente para lá. Apesar de a gente ter separado as threads, um problema que continua é que a gente está sempre setando as imagens em cache, mas a gente nunca tira elas de lá. Então, consequentemente, em algum momento, isso vai dar ruim, né? Certo, o que a gente pode fazer então? A gente tem o image cache share.set, então a gente precisa fazer uma tratativa para que quando esse aviso chegue no nosso projeto, aqui no nosso app, alguma coisa seja feita para que não dê um crash para a gente lá. A gente pode criar aqui existiriam várias formas de tratar isso, mas para exemplificar, a gente poderia criar um observer aqui para monitorar o nosso memory warning, né? E quando isso acontecer, a gente vai simplesmente remover todas as imagens que elas estariam em cache. Vamos rodar isso novamente, vamos ver se vai funcionar. Fazer uma nova gravação. A gente vai ver que a memória ela vai continuar sendo... vai continuar subindo. Ó. Mas quando a gente fizer a simulação aqui de memory warning, ela deveria ser desacoplada. Ó, então a gente vê que ela foi desacoplada da memória, na quantidade de imagens que a gente tinha. Então, se a gente vier e colocar várias aqui, vai dar para a gente até ver melhor. Aqui vai subindo. E imagina um usuário fazendo isso aqui o tempo inteiro também, né? Um app maior, enfim. Um comportamento normal. Aí a memória subiu bastante, estava 59 e já está beirando 100. E quando o sistema envia essa simulação de memory warning, ela vai sendo desalocada. Assim, essas são apenas 2 ferramentas, né, que a gente tem no Instruments, e esse é o uso básico delas. Tipo, tem várias outras formas que a gente pode utilizar, bem mais avançadas, mas não teria tempo hábil para a gente fazer aqui. Aqui eu queria mostrar só como que estava o aplicativo no início e como que ele ficou depois que a gente fez essas modificações, que a gente consegue ver bem nítido isso aí. Então ele ficou bem mais fluido, bem mais rápido, inclusive.
Aqui estão algumas referências. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Qualquer coisa,